Advogado criminalista. Nosso tema de hoje é bem interessante. A gente vai falar sobre assédio sexual no programa. Vale a pena esse entendimento, viu? Nós estamos recebendo a visita do Dr. Guilherme Miguel, um dos principais advogados na área criminalista aqui do estado de Santa Catarina. Ele que é especialista em perícia criminal, ciências forenses e crimes sexuais. Ele que tem diversos artigos também publicados dentro e fora do país. Isso é muito bom. Bem que as questões lá em Brasília que andam mais pegando fogo, né? A gente está vendo se a questão criminal realmente é séria no país, com esse mundo de gente aí à beira de um problema sério. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Vera? Te agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de participar do teu programa, né? Que me deixa muito feliz, dado o prestígio e a audiência que tem no estado de Santa Catarina. Obrigado. Fico feliz. Mas então vamos lá, vamos começar. Presta atenção na quantidade de perguntas que eu tenho aqui para você hoje, hein? Primeiro lugar, o que é esse assédio sexual? Vera, as pessoas confundem bastante o crime de assédio sexual, né? Sempre que um superior hierárquico dentro de uma empresa ou de uma instituição privada fizer algum convite de cunho sexual, né, algum subordinado, e esse convite vir agasalhado, acompanhado de algum tipo de ameaça ou chantagem sexual, onde a vítima se sinta pressionada, caso não venha a ceder essa chantagem e perder o emprego, cargo ou função, estará caracterizado o crime de assédio sexual. Então, é sempre decorrente de uma relação de trabalho, vim de um superior hierárquico, essa chantagem vinha agasalhada, cobertada de algum tipo de chantagem, sempre de cunho sexual e mais importante, haver a negativa da vítima, porque se ela aceitar, se ela gostar, daí não vai caracterizar o crime de assédio sexual, né, Vara? Certo. Olha, gente, você frisou muito bem no âmbito profissional. Existe alguma outra área que também poderia ser apresentado como assédio sexual? Por exemplo, professores e alunos. O que você me diz? Vera, na questão de professor e aluno, há uma discussão muito grande, né? O que é pacífico é o seguinte: se um professor fizer algum convite de cunho sexual assediar um aluno menor de 14 anos de idade, está caracterizado aí a tentativa de estupro de vulnerável. Isso é indiscutível, né? No entanto, se esse aluno for maior de 14 anos de idade, existem duas correntes e uma discussão muito grande. Uma corrente entende que não é assédio sexual. Por quê? Não há uma relação de trabalho e o aluno não é subordinado dentro de uma empresa em relação ao professor. No entanto, há uma corrente, eu me posiciono nessa corrente, que o professor ele influencia o aluno. Então, se houver qualquer convite, qualquer ameaça, né, intimidação direta ou indireta em face do aluno, eu entendo que também há assédio sexual e existem várias jurisprudências, né, nos tribunais já nesse sentido. Paquerar ou elogiar. Você está bonita hoje. Está bonito hoje. Pode ser entendido como um assédio sexual. Se a gente levar para um ambiente de trabalho, a paquera, o elogio, a cantada, o flerte, não necessariamente vai caracterizar um crime. Não é crime um chefe paquerar uma subordinada, dar um elogio. No entanto, se esse elogio vir acompanhado com um tom de ameaça, tom de chantagem, e pode ser direta ou indireta, e essa vítima se sentir pressionada, caso não venha a ceder, né, o assédio do seu superior hierárquico, aí sim está caracterizado o crime de assédio sexual. E a mulher também entra nessa condição como assediadora, vamos dizer? Vera, a regra histórica é que o homem assedia muito mais que a mulher, né? No entanto, a mulher ela também pode ser autora do crime de assédio sexual. Inclusive, existem muitos casos, né, de mulheres ocupando cargo de chefia e assediando sexualmente seu subordinado. Mesmo pessoas do mesmo sexo? Sim, é o crime que a gente chama de o crime democrático, né? Pode ser cometido por qualquer pessoa contra qualquer pessoa. Homem pode assediar homem e mulher também pode assediar mulher, né? E como se prova, né? Como vocês, como advogado criminalista, conseguem a prova de que realmente é um assédio sexual? Em regra, o advogado criminalista ele atua mais na defesa do autor, né? Mas o que eu aconselho, né? É uma opinião pessoal minha. Eu aconselho, primeiro, a vítima deixar bem claro que é contra aquele tipo de assédio. Não tendo resultado, eu aconselho a procurar o sindicato da categoria, que o corpo jurídico saberá dar todo o encaminhamento. Ou se a pessoa não fizer parte do sindicato ou achar por bem, também pode procurar a delegacia de polícia.
fácil provar, né? A não ser quando tenha outras pessoas. Então, isso fica a cargo, então, do promotor que vai ter essa dificuldade de conseguir essas provas. O fato, a pessoa deveria tentar gravar, porque ocorre, e tem também no judiciário alguns casos, de funcionários que são dispensados e eles acabam fazendo falsa comunicação de crime, dizendo que foram assediadas sexualmente e não foram. Então, por isso que o judiciário, ele analisa de forma bem específica, bem detalhada, caso a caso, para ver se não configura algum tipo de falsa comunicação. Você falou agora aí sobre a questão da de gravar, né? E serve como prova mesmo uma gravação de um telefonema ou de um vídeo que a gente pode fazer hoje a qualquer momento mesmo com um aparelho celular? Com toda certeza, serve como prova direta, né? A palavra da vítima, de certa forma, a palavra da vítima também serve como prova, mas acaba ficando mais frágil, o juiz acaba procurando alguns outros tipos de elementos para ver se realmente a história faz sentido, né? No entanto, é uma realidade, né? É uma realidade presente, o assédio sexual, e é um crime que deve ser fortemente combatido pelas autoridades. E se realmente comprovado que teve assédio sexual, qual é a penalidade? Vera, a pena é de 1 a 2 anos de detenção, mas como é que ocorre isso aí no judiciário, né? O autor, a primeira audiência é de conciliação. Eles tentam conciliar a vítima e o autor. Não havendo conciliação, o promotor vai fazer uma proposta de transação penal. E o que é isso? A transação penal, o promotor vai falar o seguinte, em regra, eu deixo de processar você criminalmente desde que você ou cumpra serviço comunitário ou pague 1 ou 2 salários mínimos. Ou seja, o autor ele tem a opção de se esquivar da ação penal. Se o autor ainda não concordar com a proposta do Ministério Público, o que ele pode fazer? Caso ele seja condenado, ele ainda pode ter a pena suspensa por ter uma pena de 1 a 2 anos. Então, ele tem esse benefício. Então, assim, é uma pena muito leve, onde o legislador deveria rever isso aí, no meu entender. Que é incômodo, né? Incômodo, desgaste, já existe essa condição, fica chato profissionalmente falando, chato para a empresa, chato para todas as partes. Mas eu acredito que as pessoas estão mais tranquilas em relação a isso. Eu acho que nós já tivemos em outros momentos, né, no Brasil em específico, muitas condições de assédio sexual e cada vez mais as pessoas estão vendo que não é por aí o caminho. E a verdade é que também não se chega lá por esse caminho em profissão alguma. Verdade, Vera. Verdade, né? É um crime que deve ser realmente combatido. Aí é uma realidade, 52% das mulheres já foram assediadas no ambiente de trabalho, né? Embora a mulher também pode ser assediadora, e deve ser um crime fortemente combatido, porque muitas pessoas acabam entrando em depressão e até mesmo cometendo suicídio, por não ter uma estabilidade para saber lidar com a situação. Muito sério, que provocou até destaque nacional, foi o caso de uma questão, caso Ian, né? Município de Tubarão. Você conseguiu que a mãe desse menino, que na época também era meio que indicada como criminosa, né? Por ter abusado do filho, tal, matado, ajudado o padrasto. Como é que foi isso? Realmente inocente? Deu tudo certo? Você conseguiu comprovar essa questão dela que realmente não estava envolvida nesse caso? Vera, esse caso já aconteceu já faz alguns anos. Quando me chamaram para atuar nesse caso, eu estava algum pouco tempo formado como advogado criminalista, no entanto, até comentava que jamais atuaria em crimes de violência sexual. E quando me apareceu esse caso, eu, por respeito, procurei falar com a mãe para ver se ela sabia o que tinha acontecido, e ela me convenceu que era inocente, né? Em resumo da obra, ela foi acusada de estupro de vulnerável do filho de 1 ano e 8 meses, né? E pela morte dele. Nós, durante o processo, analisando o processo, eu percebi que a criança havia sido internada vários dias antes de aparecer a lesão. Então, eu imaginei que aquilo ali poderia ter sido uma bactéria ou qualquer outra coisa que não estupro. E consultando médicos, nós fizemos um relatório, né, científico em cima de todo o prontuário médico, e nós conseguimos provar que aquilo ali não foi um estupro, e sim uma síndrome de Fournier, né? Conseguimos absolver a minha cliente, e a partir daí começou a aparecer vários casos de violência sexual, e eu, por consequência, acabei me especializando, né? Nossa, mas você vê que interessante, porque, na verdade, eu comento até isso com o nosso criminalista aqui hoje no programa, doutor Guilherme, porque diz que a vida dessa mulher, mesmo sendo inocentada, gente, virou uma bagunça, literalmente falando, uma tristeza. Vera, o crime de violência sexual, da mesma forma, é um crime grave, é uma realidade presente na nossa sociedade e deve ser rigorosamente combatido pelas autoridades. No entanto, o crime de violência sexual é onde há os maiores índices de erro judiciário, muitas vezes motivados por vingança, por brigas de patrimônio. Então, assim, o judiciário tem que estar atento a isso.
E a vida da pessoa acaba sendo bastante complicada profissionalmente, depois em diversas situações, mesmo que inocentada. Depois a pessoa ela tenta reconstruir a vida depois de um fato desse e é complicado, né? No caso, essa minha ex-cliente, agora amiga, posso dizer, ela está com a vida destruída. Ela não consegue se recolocar no mercado de trabalho, uma psicóloga formada, né? Mas ela vem tentando, né? E a gente espera, né, que isso aí tome como exemplo para o judiciário analisar melhor caso a caso antes de colocar uma pessoa no banco do réu num processo dessa natureza. Eu vejo que o nosso judiciário, né, e a população em si está mais esclarecida, né, espera que a gente consiga dar uma melhor solução jurídica para todos os casos que vem acontecendo em Brasília, né? Nós temos muitos juízes, muitos moros por aí. Muitos moros, né? Muitos moros, né? Mas eu acredito que está sendo dado um encaminhamento muito bom em Brasília e a gente espera que a justiça seja feita, né? Independente de quem tenha que pagar ou não pelo que fez, né? Doutor, bate-papo hoje bem especial com o doutor Guilherme Miguel, ele que é advogado criminalista, especialista em perícia criminal, com uma biografia super bonita, com uma experiência muito interessante na área criminalista. E hoje, então, a gente conversando um pouco mais sobre a questão do assédio sexual. Agradeço imensamente a sua visita e até uma próxima oportunidade. Obrigado pelo convite, sempre um prazer. Ei, MK Som Imagem também tem informações para você e o que a gente confere agora através da participação do nosso amigo Marcelo Luiz Coppi. Vamos conferir? Antes de mais nada, nesse quadro, a gente faz uma visita à MK Som Imagem. Essa loja especial que está aguardando por você no endereço certo. Aliás, em novo endereço. Aqui, junto à Casa House Shopping, em Balneário Camboriú, bem em frente à Praça das Bandeiras. Você confere ali todas as indicações de home theater, deixando realmente o som com toda a qualidade que você merece. Todas as opções em telas, em cinema, tudo que você realmente pode querer de melhor para você e para sua família. Aliás, os projetores são super inteligentes. A tecnologia avançada garante a sua sala de cinema até em pequenos espaços. Venha fazer uma visita. MK Sua Imagem, com a equipe de Marcelo Luiz Coppi, espera por você diariamente. Lembrando, junto à Casa House Shopping, Avenida do Estado, bem em frente à Casa das Bandeiras, em Balneário Camboriú. Este é o endereço certo para você, inclusive, conferir todas as novidades na linha de automação. Isso mesmo, alta tecnologia, muita qualidade, condições, facilidades e o melhor, os projetos que realmente favorecem o seu ambiente, seja ele profissional ou residencial. Essa é a dica de hoje. É isso, nós vamos agora direto ao intervalo. Na sequência, maiores informações para você. Até já!